Eu matei o meu cunhado com as minhas próprias mãos, e nem o diabo me julga por isso. A minha sobrinha de 5 anos assistiu ao tudo, os olhos dela como poças de oceano depois da tempestade, e eu jurei que a protegeria até ao fim do mundo, mesmo que isso significasse queimar o meu. Dizem que o sangue é mais grosso que a água, mas em Portugal, onde o mar engole segredos inteiros, eu aprendi que o sangue pode ser o veneno mais doce de todos. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu corria pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de pastéis de nata frescos das confeitarias. Eram daqueles dias de verão em que a cidade parece viva, pulsando com o som de fado distante e o riso de turistas despreocupados, mas para mim, era o dia em que o mundo desabava. O meu telemóvel vibrou no bolso das calças de linho, e eu parei abruptamente contra a parede de um prédio antigo, coberto de azulejos azuis que contavam histórias de marinheiros perdidos. O ecrã iluminou-se com o nome da minha irmã, Ana. Mas não era ela. Era o hospital. Senhora Catarina. É sobre a Ana. Houve um acidente. Pode vir já. As palavras saíram como um soco no estômago. Acidente. Ana, a minha meia-irmã mais velha, a que me criara como filha depois da morte da mãe, a que ria como se o sol nascesse só para ela. Morreu no local, disseram-me mais tarde. Um carro desgovernado na A1, perto de Santarém, onde ela voltava de uma feira de artesanato em Tomar. O condutor fugiu. Semáforos partidos, freios falhados, ou assim contaram. Mas eu sabia, no fundo da alma, que havia mais. Ana não era de acidentes. Ela era de planos, de sonhos tecidos com linha de renda alentejana. Cheguei ao Hospital de São João em Porto, sim, mudáramos para o norte há anos, fugindo ao caos de Lisboa, com o coração a martelar como o sino da Sé. O cheiro de desinfetante misturava-se ao de café queimado da máquina na sala de espera. O médico, um homem de barba grisalha e olhos cansados como o dor em inverno, aproximou-se devagar. Lamento, Catarina. A Ana não resistiu. Hemorragia interna. O marido dela, o João, está a caminho com a pequena Sofia. João. O nome dele soou como um espinho na garganta. Casara-se com a Ana há 7 anos, um casamento que começara como um conto de fadas nas praias do Algarve e acabara como um fardo. Ele, um engenheiro civil de Coimbra, sempre com aquele sorriso demasiado perfeito, os dentes brancos como as falésias de Sagres. Mas eu via através dele desde o início. Os olhares que trocava com as secretárias no escritório, as noites em que chegava tarde com o cheiro de vinho do Porto e desculpas esfarrapadas. Ana defendia-o sempre, é o stress do trabalho, catá. Ele ama-nos. Agora, ele chegava, a Sofia agarrada à sua perna como uma âncora. A miúda tinha 5 anos, cabelos castanhos ondulados como os de Ana, e olhos verdes que pareciam herdar o mar da mãe. João parou à minha frente, o fato amarrotado, os olhos vermelhos, de choro ou de outra coisa, não sei. Catarina. Não sei o que dizer. A Ana. Deus a tenha. Estendi os braços para Sofia, e ela veio para mim sem hesitar, o corpinho quente e trêmulo contra o meu peito. Tia Catá, murmurou, o narizinho encostado ao meu ombro. João ficou ali, imóvel, como se esperasse aplausos pela sua dor fingida. Como é que isto aconteceu, João? O polícia disse que o carro dele quer dizer, o teu carro. Ele piscou, devagar. Não, Catá. Era o dela. Aluguei um para ela ir à feira. Eu fiquei em casa com a Sofia. Mentira. Eu cheirava mentiras como o sal do Atlântico nos lençóis de verão. Mas ali, no corredor estéril, com o choro abafado de Sofia quando, engoli as palavras. Enterramo-la 3 dias depois, no cemitério de Sedufeita, sob um céu de chumbo que prometia chuva mas só cuspiu névoa. A família reunida, tios do Porto, primos de Braga, murmuravam orações em voz baixa, o padre entoando o aleluia como se bastasse. João chorava ao lado do caixão, a mão no ombro de Sofia, mas eu via, os dedos dele tremiam não de tristeza, mas de algo mais escuro, como um homem que segura um segredo demasiado pesado. Depois do funeral, ele veio ter comigo à casa da Ana, uma moradia modesta nos subúrbios de Gaia, com vista para o Douro onde os barcos rabelos ainda flutuavam como fantasmas. Sofia brincava no jardim com um urso de peluche gasto, as flores de jasmim da Ana balançando ao vento. Catá, eu. Não consigo lidar com isto agora. O trabalho, as memórias. Posso deixar a Sofia convosco por umas semanas? Tu e o teu marido, o Miguel, adoram-na. Eu volto quando puder. Eu e Miguel morávamos ali perto, num apartamento pequeno no centro do Porto, com varandas cheias de livros e plantas que ele regava com paciência de professor universitário. Miguel, o meu porto seguro, com os seus óculos tortos e o sotaque lisboeta que nunca perdera. Ele acenou, sem hesitar. Claro, João.
A Sofia é família. Mas eu hesitei. Por que semanas, João? Ela precisa de ti agora. Ele baixou os olhos, coçando a nuca. Tenho de resolver coisas em Coimbra. Negócios. Prometo, volto antes do Natal. Natal. Faltavam meses. Deixou-a connosco como se fosse um pacote, com uma mala pequena de roupa e um desenho rabiscado, mamã no céu com anjos. Partiu nessa tarde, o carro dele, um Audi reluzente, desaparecendo na autoestrada em direção ao sul. Sofia chorou a noite toda, agarrada a mim, o corpinho convulso como ondas contra as rochas de Matosinhos. Eu embalei-a, cantando o fado da mãe dela baixinho, as lágrimas minhas misturando-se às dela. As semanas começaram assim, rotinas improvisadas. De manhã, levava Sofia à escola infantil no Bonfim, onde as crianças cantavam canções sobre o mar e os heróis de Camões. Miguel preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com pão de milho, como a avó dela fazia, e eu fingia que era normal. Mas à noite, sozinha na cozinha, com o som do Douro lá embaixo, eu revivia o acidente. Por que o carro alugado? Por que fugir o condutor? Liguei para a polícia, mas as respostas vinham vagas. Investigação em curso, senhora. Sofia adaptou-se devagar. Começou a chamar-me mamã uma vez, num sussurro durante um banho, e o meu coração partiu-se como vidro de azulejo. Miguel abraçou-me depois, no escuro do quarto. Ela sente a falta, Catá. Nós somos o que ela tem agora. Mas João ligava esporadicamente, voz rouca pelo telefone, está bem. Eu venho em breve. Mentiras. Eu via nas redes sociais dele, sim, espreitava como uma viúva ciumenta, fotos em bares de Coimbra, copos de vinho tinto erguidos para raparigas de cabelos soltos. Uma noite, Sofia encontrou uma foto da mãe no iPad e perguntou, o papá vem buscar-me, tia. Sorri, forçando a voz. Claro, minha flor. Ele ama-te tanto. Mas no fundo, algo fervia. Um ódio lento, como o vinho a fermentar nas caves do Douro. Eu comecei a procurar. Cartas antigas da Ana, guardadas numa caixa debaixo da cama, bilhetes dele, amo-te, mas preciso de espaço. E-mails impressos, discussões sobre dinheiro, ele gastara a poupança dela em apostas no casino de Espinho. Ana perdoara sempre, por amor à Sofia. Uma semana virou 2. Sofia ria mais, desenhando barcos no papel que eu comprava no mercado do Bolhão. Mas eu não ria. Sonhava com o acidente, o carro a capotar, o grito da Ana e quando como um fado de Amália. Acordei uma noite suada, convencida de que João sabia mais. Liguei para o irmão dele, o Pedro, em Leiria. Pedro, o que se passa com o João? Ele parece distante. Silêncio do outro lado. Catá, não te metas. Ele está a lidar à maneira dele deixa. Mas eu não deixava. Comecei a seguir as pistas, o carro alugado viera de uma agência em Santarém, registado em nome dele. Porquê? Ana ia sozinha à feira. Ou não? A terceira semana trouxe a primeira rachadura. Sofia adoeceu, febre alta, tosse que ecoava como trovão. Levei-a ao hospital de Santo António, onde o pediatra, um homem bondoso de bigode grisalho, receitou antibióticos e repouso. Miguel ficou com ela, e eu saí para comprar remédios na farmácia da Baixa. Foi aí que vi, um anúncio no jornal local, engenheiro procura parceira para projeto em Coimbra. O nome, João Silva. O meu sangue gelou. Parceira? Projeto. Liguei para ele furiosa, o telemóvel a queimar na mão. João, onde estás? A Sofia está doente. Isto. Sinto muito, Catá. Eu estou em Coimbra, sim. Negócios. Manda fotos dela, está bem. Desliguei, o ódio agora um fogo vivo. Voltei para casa, onde Miguel embalava Sofia, cantando uma nina nana do Minho. O que foi, amor? Nada, menti. Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, abri o portátil e comecei a cavar. Redes sociais falsas, pesquisas no Google sobre acidentes na A1. Encontrei um fórum de condutores, Audi preto visto a fugir de capotagem em Santarém, 15 de agosto. Audi preto. Como o dele. O mundo inclinou-se. João não deixara a Sofia connosco por semanas por negócios. Ele fugira. E o acidente? Deus, e se? As semanas estendiam-se, e com elas, o meu plano nascia no silêncio da madrugada, como uma videira a enraizar-se no solo rochoso do Douro. Eu protegeria Sofia. A todo o custo. O outono chegou ao porto como um manto cinzento,
as folhas das castanheiras no jardim do morro tingindo-se de castanho avermelhado, caindo devagar como confetes de um carnaval esquecido. Sofia recuperara da febre, mas as noites dela eram assombradas por sonhos, acordava a gritar, mamã, o corpinho encharcado em suor, e eu corria do quarto ao lado, o coração aos saltos como um peixe no cais de ribeira. Miguel sugeria terapia, ela precisa de ajuda profissional, catá, mas eu recusava. Somos nós a família dela agora. Eu cuido. E cuidava. De dia, levava-a ao aquário de Matosinhos, onde os tubarões deslizavam preguiçosos atrás do vidro, olhos vazios como os de João nas fotos que eu via. Contava-lhe histórias da mãe, como Ana de ser a redes de pesca em criança no Algarve, sonhando com sereias que cantavam fado subaquático. Sofia ria, os dedinhos gorduchos apontando para os peixes clown. Eu sou a sereia da mamã, tia. Mas à noite, sozinha, o meu espírito era um barco sem leme no Atlântico. Pesquisava obsessivamente, o registro do carro alugado confirmava sem nome de João, pago em dinheiro vivo. Liguei para a agência em Santarém, fingindo ser uma parente distante. Sim, senhora, alugado para viagem de lazer. Devolvido no dia seguinte, amassado na frente. Amassado. O relatório da polícia mencionava danos frontais no carro da Ana. O meu estômago revirou-se como um mar em tormenta. Confrontar João. Não ainda. Ele ligava menos, desculpas de sinal fraco em Coimbra. Uma vez, ouvi vozes ao fundo, riso feminino, copos tilintando. Quem é essa, João? Ninguém, catá. Uma colega. Olha, a Sofia come bem. Desliguei, as unhas cravadas na palma da mão até sangrar. Miguel notava. Estás distante, amor. Fala comigo. Contei-lhe tudo, numa noite chuvosa, sentados na varanda com chá de camomila fumegante. A chuva batia nos vidros como dedos impacientes. Acho que o João causou o acidente. Ou sabe quem o fez? Miguel empalideceu, os óculos escorregando no nariz. Provas, catá. Não podes acusar assim. Não acuso. Sei. Mostrei-lhe os e-mails da Ana, as dívidas dele no casino, 50.000 euros, emprestados dela. Ele precisava de dinheiro. Seguro de vida da Ana cobre tudo. Silêncio. Miguel passou a mão pelo cabelo grisalho. Vais à polícia? Não. Ainda não. Preciso de mais. Ele suspirou, abraçando-me. Cuidado, Catarina. O ódio consome. Mas o ódio era o meu combustível agora. Comecei a planear. Criei um perfil falso no LinkedIn, consultora financeira, Porto, e contactei-o, vi o anúncio. Interessada em projeto. Reunião em Espinho. Ele mordeu o isco. Marcámos num café à beira-mar, o casino ao fundo como um palácio de mentiras. Fui sozinha, o vento salgado a chicotear o cabelo. Ele chegou atrasado, fato cinzento, barba por fazer, mas o sorriso o mesmo, predador. Catarina. Que coincidência. Fingi surpresa. João. O que fazes aqui? Explicou vagamente, investimento em construção. Preciso de aconselhamento. Sentámo-nos, pedi um galão, ele um bagaço. Enquanto falava de terrenos no Alentejo, eu observava, as mãos dele tremiam ligeiramente ao segurar o copo, os olhos desviando para o mar. Perguntei casualmente, e a Sofia? Ela pergunta por ti. Ele engoliu em seco. Eu sei. Vou buscá-la em breve. É só. Complicado. Complicado como o acidente da Ana. O copo parou a meio caminho. O quê? Falei com a polícia. O carro alugado. Devolvido amassado. Riu, forçado. Pura coincidência. Eu aluguei para ela, lembras? Fica-te quieta, catá. Pela Sofia. Levantei-me, o coração a trovejar. Pela Sofia, sim. Mas não por ti. Saí, o ar frio queimando os pulmões. Ele não me seguiu. Naquela noite, contei a Miguel, e ele concordou, vigiamo-o. Instalámos um app de tracking no telemóvel dela, um truque sujo que Miguel aprendera com um colega informático. João movia-se, Coimbra, Leiria, até Lisboa. Noite sem hotéis, registros de quartos duplos. Uma vez, perto de Faro, o Algarve, terra da Ana. Sofia começou a desenhar mais, casas em chamas, mamãs com asas. Perguntou-me uma tarde, enquanto colhíamos figos no mercado da Póvoa, o papá matou a mamã. O mundo parou.
Os ficos caíram da minha mão, rolando na calçada irregular. Não, minha querida. Foi um acidente mau. Mas os olhos dela, tão velhos para 5 anos, diziam que sabia. Abracei-a ali, no meio da multidão, o cheiro de peixe fresco e frutas maduras envolvendo-nos como um abraço da terra portuguesa. As semanas viraram um mês. João prometia vir no fim de semana, mas cancelava, atrasos no projeto. Eu respondia com fotos de Sofia feliz, na praia de Miramar, a construir castelos de areia, mas por dentro, descia a taia. Contactei um detetive privado em Lisboa, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de um tiroteio no Chiado. Quero saber tudo sobre João Silva. E o acidente? Custou-me metade da poupança, mas valia. Rui ligou dias depois. Ele tem dívidas, senhora. E uma amante em Coimbra. Quanto ao acidente. O carro dele foi visto na área. Mas sem provas. Sem provas. Mas eu construiria-as, comecei a escrever cartas anónimas para ele, eu sei o que fizeste em Santarém. A Sofia merece a verdade. Enviava-as para o escritório em Coimbra, vendo-o reagir nas redes, pôs-se nervoso sobre família primeiro. Uma noite, Sofia adormeceu no meu colo vendo o menino Jesus, na TV, a lareira crepitando com lenha de sobreiro. Miguel sussurrou, estás a ir longe demais, Catá. Pensa na miúda. Penso só nela, respondi. Mas o sono não vinha. Sonhei com Ana, ela no carro, freios falhando, gritando o meu nome. Acordei com o telefone a tocar, João. Vem já. Eu busco a Sofia amanhã. Acabou esta palhaçada. Palhaçada. O ódio explodiu. Não vens. Ela fica conosco. Gritos do outro lado. É minha filha, caralho. Eu decido. Desliguei, trêmula. Amanhã. Ele viria. E eu estaria pronta. O dia amanheceu claro, o Douro espelhando o céu azul como um quadro de Soares dos Reis. Preparei o pequeno almoço, pão com chouriço, sumo de laranja do Algarve, mas o ar estava carregado. Sofia sentiu, o papá vem. Sim, Flor. Mas se ele for mau, a tia protege-te. Ela acenou, confiante. João chegou ao meio-dia, o Audi estacionado torto à porta. Bateu com força, o rosto vermelho como vinho do Dão. Onde está ela? Brincando. Fala comigo primeiro. Entrou, o cheiro de colónia barata invadindo o espaço. Miguel ficou na cozinha, vigilante. O que queres, João? Dinheiro. O seguro ainda não pagou. Ele riu, amargo. Quero a minha filha. E tu, sai da minha vida. Mostrei-lhe as cartas, as minhas. Eu sei, João. O carro. Os freios cortados. Pálido, ele negou, louca. És louca como a Ana. Agarrei-lhe o braço. Diz a verdade. Para a Sofia. Ele empurrou-me, forte. Vou levar-me. Agora. Sofia apareceu na porta, olhos arregalados. Papá. Ele sorriu falso, estendendo a mão. Ela hesitou, olhando para mim. Foi aí que vi, o hematoma no pulso dela, escondido pela manga, recente, como os que Ana me mostrara uma vez, quedas no escuro. O inferno desabou. Não tocas nela. Luta. Gritos. Miguel interveio, João a praguejar, putos de merda, todos vós. Ele saiu, arrastando Sofia aos berros. Eu corri atrás, o carro a arrancar. Liguei para a polícia enquanto via o Audi desaparecer na rotunda. Mas ele não foi longe. Horas depois, Rui ligou, ele está no motel em Aveiro. Com a amante. E a Sofia. Sozinha no quarto. Fui. Sozinha. O motel era um antro decadente, neon piscando, vagas, como um convite ao pecado. Subi as escadas rangentes, o coração um tambor de fado. Bati à porta 12. Silêncio. Depois, choro, de Sofia. Arrombei. Lá estava ela, encolhida na cama, o urso ao lado. João e a outra, nus na casa de banho, porta entreaberta. Catá. Ele saiu, enrolado numa toalha, olhos selvagens. Libertei Sofia, correndo para o carro. Ele perseguiu, mas eu acelerei, o motel encolhendo no retrovisor. Voltei para casa, Sofia a dormir no banco de trás. Miguel esperava, ansioso. O que fizeste? Salvei a dele. Naquela noite,
com Sofia segura no quarto, abri o laptop. O plano final, provas. Rui enviara fotos, João cortando cabos num carro, num vídeo granulado de vigilância do casino. Vingança. Mas o preço? O meu sono, a minha sanidade. Portugal, terra de saudades, agora era o meu palco de fúria. A lua cheia pairava sobre o Douro como uma moeda de prata polida, refletindo-se nas águas escuras onde os barcos de cruzeiro deslizavam silenciosos, carregados de turistas sonhando com portos exóticos. Era meia-noite, e eu estava acordada na sala do apartamento, o laptop aberto como um livro proibido, a luz azulada dançando no meu rosto cansado. Sofia dormia profundamente no quarto ao lado, exausta da correria do dia, o resgate no motel deixara marcas, os olhinhos inchados de choro, mas ela agarrara-se a mim como se eu fosse o farol de Aveiro. Miguel ronitava no sofá, esgotado pela tensão, um copo de vinho meio vazio na mesa de centro, garrafa de verde tinto do Dão ao lado. Eu clicava nas fotos de Rui, João, no estacionamento do Casino de Espinho, uma semana antes do acidente. O vídeo, tremido mas claro, mostrava-o debaixo do carro alugado, não o da Ana, mas um similar, ferramentas na mão, cabos cortados com precisão de engenheiro. Freios sabotados, murmurava Rui na nota. Ele planeou vender o carro depois, culpar um ladrão. Mas o teu cunhado é descuidado, câmaras de segurança apanham tudo. O meu estômago contorcia-se, bale subindo à garganta como o azedo de um vinho mal maturado. Porquê? As dívidas, 50.000, mas o seguro de vida da Ana valia 200.000. Um cálculo frio, como os projetos de pontes que ele construía em Coimbra. Ana, com os seus sonhos de ateliê de costura, fora reduzida a um número numa apólice. Copiei os ficheiros para um pendrive, o plástico frio na palma suada. Amanhã, iria à polícia, mas não só. Queria que ele sofresse primeiro. Mandei uma mensagem anónima do perfil falso, sei dos freios. Encontro amanhã, midnight, no Cais de Gaia. Sozinho. Ou mostro tudo. Ele respondeu rápido, quem és? Maldito. Sorri no escuro, um sorriso torcido como as ruas do Porto. Alguém que a Ana amava. O dia seguinte trouxe sol tímido, filtrado pelas nuvens que pairavam sobre a Serra do Pilar. Levei Sofia ao parque da cidade, onde as árvores antigas sussurravam segredos ao vento, e ela corria atrás de patos no lago artificial, o riso dela um bálsamo temporário. Miguel ficou em casa, a preparar aulas de literatura na universidade, Camões e as suas Lusíadas, ironia cruel para o nosso drama doméstico. Vai com cuidado, Catá, disse ele ao sair, beijando-me a testa. Não o confrontes sozinha. Mas eu o faria. À tarde, deixei Sofia com uma vizinha de confiança, a Dona Rosa, que tricotava jalos de laminhota enquanto contava histórias de lobisomens nas serras de Trás-os-Montes. Dirigi-me a Gaia num táxi, o Tejo a brilhar abaixo da ponte de Dom Luís como uma serpente de safira. O cais estava deserto ao anoitecer, exceto por alguns pescadores noturnos lançando linhas para o robalo, o cheiro de isca fresca misturando-se ao sal spray encostado a um poste de ferro forjado, o casaco de lã apertado contra o frio úmido que subia do rio. Ele apareceu às 11h30, o casaco de cabedal escuro, passos rápidos e nervosos como um gato de rua. Catarina, rosnou, parando a metros. Sabia que eras tu. Para com esta merda. Aproximei-me, o pendrive no bolso como uma granada. Merda. Mataste a minha irmã, João. Pela Sofia, pelo dinheiro. Ele riu, mas era um riso oco, e quando nas águas. Provas. És paranoica. A Ana morreu num acidente. Freios velhos, estrada molhada. Mostrei o telemóvel com o vídeo pausado, ele, ajoelhado, serra na mão. Os olhos dele arregalaram-se, o rosto perdendo cor como leite coalhado. Onde? Como? Rui. Um detetive. E há mais, câmaras do casino, as tuas apostas, as dívidas. Vendeste a alma ao diabo por euros. Ele avançou, mãos cerradas. Dá-me isso. Agora. Empurrei-o, o peito arfando. Confessa. Para eu te entregar à polícia sem ódio. Silêncio. O rio lambia as pedras do cais, um som ritmado como um coração culpado. Finalmente, murmurou, não queria. Ela descobriu as dívidas. Ameaçou divorciar-se, levar a Sofia. Eu. Cortei os freios para assustar. Parar o carro na berma, forçá-la a falar. Mas ele capotou. Deus, Catá, não quis matá-la. Lágrimas dele, verdadeiras pela primeira vez. Mas o meu coração era pedra, como as falésias de Cabo da Roca. Assustar. Ela morreu sozinha, a gritar.
E deixaste a Sofia conosco para fugir. Eu amava-a, sussurrou. Mas o pânico. A amante, o dinheiro. Perdi tudo. Agarrei-lhe o colarinho, o cheiro de álcool no hálito. Perdeste. Nós perdemos a Ana. Sofia perdeu a mãe. Ele tentou soltar-se, mas eu segurei firme, o ódio pulsando nas veias como vinho forte. Vou à polícia amanhã. Arrepende-te esta noite. Soltei-o, virando as costas. Ele gritou, espera. Eu mudo. Pela Sofia. Deixa-me vê-la. Não parei. O táxi esperava, e voltei para casa com o rio a desfocar-se pela janela. Sofia dormia na cama da Dona Rosa, mas acordou ao ver-me, correndo para os meus braços. Tia, sonhei com o papá mau. Acariciei-lhe o cabelo. Ele não volta, Flor és nossa agora. Miguel esperava, olhos interrogadores. Contei tudo, o vídeo reproduzido no ecrã. Ele abanou a cabeça. Ele confessou. Bom. Mas e agora? Polícia. E guarda. Ele não toca nela. Naquela noite, sonhei com Ana, ela na praia do Algarve, ondas lambendo os pés, sorrindo. Vinga-me, mana. Mas salva-te. Acordei com o sol nascente, o porto despertando com o clangor dos elétricos amarelos subindo a Rua da Constituição. Fui à esquadra do Marquês, o pendrive na mão, declarando tudo. O inspetor, um homem robusto de bigode espesso como o de um bombeiro de Alfama, ouviu em silêncio, anotando. Bom trabalho, senhora. Vamos interrogá-lo hoje. Saí dali leve, como se o teste tivesse lavado o peso. Mas o telefone tocou ao meio-dia, Rui. Ele fugiu, catá. Deixou o motel em Aveiro, carro para o sul. Rumo ao Algarve, acho. Fúria renovada. Ele correra de novo. Liguei para Miguel, vigia a Sofia. Eu vou atrás dele. Ele protestou, mas eu já arrumava a mala, roupas escuras, o pendrive duplicado no e-mail para um advogado. Dirigi para sul, há um desfilando como uma veia aberta de Portugal, estações de serviço com cheiro a frango assado e café. Parei em Leiria para abastecer, o castelo medieval ao fundo como um guardião indiferente. Cheguei a Faro ao entardecer, o ar quente e perfumado de pinheiros e mar. Rui rastreara o telemóvel, um motel barato perto de Lagos, paraíso do sol, ironia cruel. Estacionei longe, aproximei-me a pé pelas dunas, o sol poente tingindo o céu de laranja como sangue diluído. A porta 7, voz dele dentro, discutindo com a amante. Temos de ir embora, Marta. A cunhada sabe tudo. Espreitei pela janela entreaberta, ele empacotando, ela a chorar. Sofia não estava, graças a Deus, deixara-a com Miguel. Esperei a escuridão, o coração um fado acelerado. À 1 da manhã, entrei com a chave mestra que Rui arranjara, truques de detetive. Ele dormia, roncos pesados. A amante no chuveiro. Amarrei-lhe os pulsos com cabos elétricos da mala dele, fita adesiva na boca. Acordei-o com um estalo na cara. Levanta-te, assassino. Olhos dele, aterrorizados, como peixe fora d'água. Levei-o para fora, arrastando pelas dunas, o mar rugindo a provação. Amarrei-o a uma rocha, o Atlântico lambendo as botas. Confessa para a gravação, disse, telemóvel a filmar. Tudo. Ele balbuciou através da fita, eu. Cortei os freios. Para assustar. Matou-a, perdoa, catá. Arranca a fita. Perdão? Para Sofia. Choro dele, salgado como o mar. Eu amo-a, deixa-me ir. Eu confesso à polícia. Soltei-o, mas não antes de um soco, o primeiro gosto de vingança, os nós dos dedos a doerem como justiça. Ele rastejou para longe, prometendo, eu entrego-me amanhã. Voltei para o norte nessa noite, a autoestrada vazia, o mar à esquerda um espelho negro. Cheguei de madrugada, Sofia aninhada no Miguel. Ele confessou, sussurrei. Mas o sono veio inquieto. Vingança. Metade feita. O resto era o tribunal da alma. O inverno instalou-se no porto com garras de gelo, o vento do norte uivando pelas gargas estreitas da ribeira como o lamento de um marinheiro afogado, carregando flocos de neve raros que derretiam nos paralelepípedos antes de tocarem o chão. Era dezembro, o ar cheirava a castanhas assadas nos quiosqués da Avenida dos Aliados, e as luzes de Natal piscavam nas varandas como estrelas falsas prometendo milagres. Mas na nossa casa, o milagre era Sofia, ela acordava agora com sorrisos tímidos, pedindo panquecas com mel da Serra da Estrela, e desenhava famílias completas, tia, tio, ela, e uma mamã com asas de anjo.
João entregara-se 2 dias depois do confronto nas dunas. A notícia veio no jornal local. Engenheiro confessa sabotagem em acidente fatal na A1. O inspetor ligara-me pessoalmente. Ele cantou tudo, senhora. Seguro cancelado, processo a correr. A Sofia fica convosco por agora, guarda provisória. Alívio misturado a vazio. Abracei Sofia no jardim da escola, o recreio cheio de crianças a tirar bolas de trapos, e ela perguntou: o papá vai para a prisão como nos desenhos? Sim, Flor. Para aprender a ser bom. Ela acenou, séria. Tu és a minha mamã agora. O coração apertou como uma rede de pesca demasiado cheia. Sou a tua tia que te ama como uma mamã, sim. Miguel organizava tudo, audiências, advogados. Ele, com a sua calma professoral, citava essa de Queiroz nas noites em que eu desabava: o crime é uma lotaria onde o prémio é a consciência limpa. Mas a minha consciência era um mar agitado, ondas de culpa batendo contra o desejo de mais dor para ele. As semanas pré-natal passaram num turbilhão. Sofia aprendeu a fazer rabanadas na cozinha, as mãos pegajosas de açúcar e canela, rindo quando o óleo chiava como fogos de artifício. Visitámos o presépio na Sé, onde o menino Jesus dormia em palha sob olhares de pastorinhos de barro, e ela sussurrou orações para a mamã no céu. Mas à noite, sozinha, revivia o soco nas dunas, o osso dele cedendo sob o meu punho, o gemido abafado. Vingança física, doce como mel, mas efêmera. João escreveu da prisão em Santa Combadão, uma carta via advogado. Catá, perdoa. Eu errei. Pela Sofia, deixa-me ver-lhe. Eu mudo. Rasguei-a, os pedaços caindo como neve suja no lixo. Miguel encontrou os farrapos, guarda o ódio para o tribunal, amor. Ela precisa de paz. O tribunal veio em janeiro, um edifício cinzento em Leixões, o mar ao fundo rugindo como testemunha. Sentei-me na galeria, Sofia com a Dona Rosa do lado, desenhando conchas na agenda. João entrou algemado, mais magro, olhos fundos como poços de mina abandonada. O juiz, uma mulher austera de cabelos grisalhos presos num coque apertado, leu as acusações: homicídio por negligência agravada, fraude ao seguro. O procurador mostrou o vídeo, o áudio da confissão gravada nas dunas, e quando na sala, eu cortei os freios. Para assustar. Murmúrios na audiência, família da Ana, tios de Vila Real, primos do Alentejo, todos com olhares de pedras roladas pelo Douro. João testemunhou, voz trêmula: eu amava a Ana. O pânico. As dívidas. Nunca quis isto. Lágrimas dele, mas eu via o cálculo, apelar para piedade. O meu turno veio. Subi ao estrado, as pernas bambas como juncos na margem do rio. Ele não a amava, meritíssimo. Usou-a, gastou o futuro dela em mesas de jogo, deixou a sobrinha como fardo. E quando ela descobriu, matou-a devagar, freio a freio. O juiz acenou, olhos penetrantes. E a criança, senhora? Como está ela? Olhei para Sofia, que acenava timidamente. Ela cura. Comigo. Mas ele deve apodrecer. O veredito, 15 anos, sem condicional inicial. João olhou para mim ao saírem, lábios movendo-se em silêncio: obrigado. Obrigado. Pela prisão. Pelo fim. Saímos para o ar salgado de Leixões, Sofia correndo para os meus braços. Acabou, tia? Acabou, sim. Mas não acabara. Naquela noite, um envelope anónimo chegou pelo correio, foto minha nas dunas, data marcada. Eu sei o que fizeste, Catarina. O soco. O arrastar. A tua vez vem. Assinado, amigo de João. Pânico. Alguém vira. O motel, as dunas, câmaras. Liguei para Rui, investiga. Quem é o círculo dele? Ele grunhiu: a amante, Marta. Ciumenta. E o irmão, Pedro. Eles odeiam-te agora. O medo instalou-se como musgo nas paredes antigas. Instalei câmaras na casa, trancas novas nas portas. Miguel preocupava-se: estamos em perigo por causa da tua vingança extra. Não, menti. É justiça. Sofia sentiu a tensão, pesadelos voltaram, ela acordando a chamar pela mamã. Uma noite, encontrou a foto no meu bolso, o envelope rasgado. Quem é mau, tia? Ninguém, disse. Mas o medo crescia, como era a sufocar uma oliveira. Fevereiro trouxe tempestades, o Atlântico a fustigar as praias de Esposende com ondas que engoliam carros inteiros. Fiquei em casa, ensinando Sofia a ler com livros da Ana, contos de fadas alentejanos,
princesas que teciam o destino com fios de ouro. Mas o telefone tocava, números desconhecidos, respiração pesada do outro lado. Uma mensagem: vejo-te no bolhão amanhã. 10 horas, ou conta à polícia o teu segredo. Fui. O mercado fervilhava, peixe fresco a brilhar em bancas de gelo, mulheres a regatear por couves e queijo de picante. Esperei perto da entrada de frutas, o cheiro de laranjas maduras misturando-se ao pavor. Ele apareceu, Pedro, o irmão de João, fato escuro, rosto marcado como cortiça envelhecida. Catá. Sabes porquê aqui? Ameaças. Cobardes. Ele sorriu, dentes amarelados. O João apodrece por tua causa. Mas tu. Agrediste-o. Eu vi o vídeo, da amante. Posso entregá-la à polícia. Tu, presa. A Sofia, órfã de novo. Negociei no meio da multidão, o que queres? Dinheiro. 20.000. Ou monstro. Odeio chantagistas como a praga das oliveiras. Tens uma semana. Mas toca na Sofia, e eu acabo contigo. Ele riu, virando-se. Saí dali tremendo, o mercado agora um labirinto de traições. Contei a Miguel à noite, ao lume da lareira, Sofia dormindo cedo com leite quente e histórias de sereias. Pedro. Chantagem. Ele praguejou baixinho, um raro lapso no seu verniz académico. Paga. E acaba com isto. Não paguei. Liguei para Rui, acaba com Pedro. Provas dele, drogas, o que for. Dias depois, Rui entregou. Pedro traficava erva nas festas de Coimbra, registros de entregas. Enviámos anónimos à polícia. Ele foi preso numa batida em Braga, algemado em público, o império de chantagem desmoronando como um castelo de areia em Matosinhos. Vingança em camadas, como as cebolas do Minho. Mas o custo, noites sem sono, Sofia a perguntar porquê tristes, tia. Março trouxe primavera hesitante, amendoeiras em flor nas margens do Douro, pétalas rosadas caindo como confetes de um casamento adiado. Sofia fez 6 anos, festa pequena no jardim, bolo de bolacha com ovos moles de Aveiro, primos de Vila do Conde a trazerem brinquedos. Ela soprou as velas, desejando mamãe e papá bons. Chorei no escuro depois, o desejo dela uma faca no peito. João pediu visitas supervisionadas via carta. Recusei. Não ainda, Sofia, disse quando ela perguntou. Mas o vazio crescia, vingança preenchia, mas não curava. Uma tarde, no Clérigos, subindo a torre com ela de mão dada, o porto estendendo-se como um tapete de azulejos, ela disse, eu amo-te, mamã tia. E ali, no topo do mundo, jurei, chega de ódio. Mas o destino, como o fado, ri das promessas. A primavera desabrochou no norte de Portugal com uma ferocidade tímida, os campos de vinhas em Vila Real tingindo-se de verde tenro sob o sol que finalmente rompia as nuvens persistentes, e o ar carregado do perfume das flores de laranjeira que flutuava do sul como uma saudade perfumada. Sofia florescia connosco, na escola, fazia amigos que a convidavam para jogos de apanhada nas ruas empedradas do Bonfim, e à noite, pediam para ler A Menina do Mar, Sofia de Melo Brainer, os olhos brilhando com o encanto das ondas que sussurram segredos. Miguel e eu, exaustos mas unidos, tecíamos uma rotina, ele com as aulas sobre o romantismo português, eu com um novo emprego freelance em design gráfico, criando logos inspirados nas curvas do Douro para vinícolas locais. Mas o passado era uma sombra alongada, esticando-se como as videiras nas encostas. Pedro, preso por tráfico, enviara uma última mensagem antes do julgamento, acabaste comigo, mas o João sai um dia. E lembra-te, sangue paga sangue. Ignorei, mas o medo instalou-se nos ossos, frio como o granito das serras de Arga. João apelara da sentença, advogados caros, pagos pela família dele em Leiria, argumentando negligência sem intenção homicida. A audiência de apelo marcava-se para maio, em Coimbra, a cidade universitária com as suas fachadas barrocas e ruas cheias de estudantes de mantos negros, um palco irónico para o seu drama. Recebi a citação, testemunha-chave. Sofia ficaria com Miguel, eu iria sozinha, o coração um tambor de guerra. A viagem pela A1 foi um tormento, estações de serviço com sandes de presunto insípidas, o rádio tocando fado de Marisa que falava de traições e mares revoltos. Cheguei a Coimbra ao meio-dia, o mondego brilhante preguiçoso sob a ponte de Santa Clara, e instalei-me no hotel modesto perto da Sé Velha, quarto com vista para os Jardins da Sereia, ironia, dado o meu mergulho no abismo. O tribunal era um edifício severo, colunas dóricas e quando os passos dos advogados em fatos cinzentos. Sentei-me na galeria, o ar-condicionado zumbindo como abelhas irritadas. João entrou, algemado mas mais composto, barba aparada, olhos fixos no vazio. A amante, Marta, testemunhou primeiro, ele amava-a.
Foi um erro. Por favor, piedade. Piedade. A palavra queimou. O meu depoimento veio a seguir. Subi, a voz firme apesar do tremor interno. Erro. Ele planeou. Dívidas de 50.000, seguro de 200. Cortou os freios para a silenciar, para a aterrorizar. A Ana implorou por divórcio, pela Sofia. Ele escolheu o dinheiro. O juiz, um homem idoso com óculos de ar dourado, inclinou-se. E a agressão pós-confissão, senhora. Relatos de violência nas dunas. Engoli seco. Pedro falara. Defesa própria. Ele ameaçou a minha família. Murmúrios. O advogado de João rebateu. Testemunhas dizem que o arrastou, agrediu. Ela manipulou. Manipulou. Como se eu fosse a vilã no fado. Mas mostrei as cartas dele antigas, os e-mails da Ana. Ajuda-me, Catá. Ele muda quando bebe. O júri, meia dúzia de rostos comuns, uma dona de casa de Cantanhede, um professor de Lausanne, ouviu em silêncio. O veredito, apelo negado. 15 anos firmes. João olhou para mim ao saírem, não ódio, mas resignação, como um barco rendido ao mar. Saí para o ar quente de Coimbra, o cheiro de pastéis de Santa Clara chamando, mas o estômago fechado. Liguei para Miguel, acabou. Para sempre. Voltei para o Porto num comboio lento, o dão desfocando pela janela, vinhas em botão prometendo vindimas futuras. Sofia esperava com um desenho, uma família na praia, ondas calmas. Bem-vinda, mamã tia. Abraço dela curou as feridas frescas. Mas naquela semana, um envelope chegou, do advogado de João. Testamento revisto. A Sofia herda tudo dele, casa em Gaia, poupanças remanescentes. Condição, visitas anuais supervisionadas a partir dos 10 anos. Fúria. Ele comprava redenção com a herança. Recusei por carta, ela não precisa do teu sangue sujo. O verão aproximou-se devagar, o calor subindo do Alentejo como um suspiro. Levámos Sofia ao Algarve, Faro, terra da Ana, praias de areia fina onde ela construiu castelos com conchas, o Atlântico azul lambente preguiçoso. Miguel mergulhava, rindo como um miúdo, e eu observava, o mar lavando as arestas do ódio. Uma noite, à volta de uma fogueira de praia, assando sardinhas em espetos de cana, Sofia perguntou, o papai era mau mesmo? Hesitei, o fogo crepitando. Ele errou muito, Flor. Mas aprende na escola dele tu és boa, isso basta. Ela assinou, espetando uma sardinha. Mas o sono veio com sonhos, João algemado, estendendo a mão para Sofia, e eu a puxá-la para longe, o mar engolindo-o. De volta ao Porto, o equilíbrio quebrou. Marta, a amante, contactou-me via redes, ele morre na prisão por tua causa. Tens o sangue dela nas mãos. Bloqueei, mas o veneno infiltrava-se. Sofia começou a ter birras, quer o papá. E eu via ecos de Ana nela, a teimosia, o brilho nos olhos. Miguel sugeriu terapia familiar. Fomos a uma clínica em Paranhos, a terapeuta uma mulher suave de sotaque transmontano, chamando-se Inês. O trauma passa gerações, como o vinho envelhecido. Falem. Falamos, eu do ódio que consumia, Miguel da culpa de não ter visto antes, Sofia desenhando famílias partidas. Eu sinto falta da mamã, disse ela, lápis parado. Mas a tia é a minha casa. Lágrimas. Inês acenou, perdão não é esquecer. É soltar. Soltei. Não totalmente. Mas comecei, queimei as cartas de João numa fogueira no jardim, cinzas voando como gaivotas para o Douro. Julho trouxe festas, São João no Porto, martelinhos de plástico batendo em cabeças risonhas, sardinha assada no ar. Sofia dançou ao som de concertinas, e eu permiti-me rir, riso verdadeiro, como Diana nos mercados de Lagos. Mas o outono sussurrava retorno. Uma carta da prisão, quero ver a Sofia. Pelo bem dela. O advogado pressionava, legal, senhora. Supervisão. Debati com Miguel à mesa, vinho do Porto decantando. Ela precisa de respostas, Catá. Não ódio eterno. Cedi. Visita marcada para outubro, em Santa Combadão. Sofia animou-se, vou contar-lhe dos peixes. Fui com ela, o carro serpenteando pelas estradas beirãs, outeiros cobertos de sobreiros. A prisão era um bloco de betão cinzento, grades como dentes de ferro. Sala de visitas, mesas de plástico, guardas de olhos vazios. João entrou, uniformizado, mãos livres mas alma acorrentada. Sofia correu para ele, hesitante. Papá. Ele ajoelhou-se, lágrimas caindo.
Minha menina. Cresceste. Conversaram meia hora, desenhos dela, histórias da escola. Eu observava, o peito apertado. Quando ela disse, a tia é a minha mamã agora, ele olhou para mim, gratidão. Dor. Ao sair, ele sussurrou, obrigado por a proteger. Eu mereço isto. Pela primeira vez, acenei. No carro de volta, Sofia dormiu, exausta. Foi bom, tia. Ele sorriu. Sim. E eu? O ódio amainava, como mar depois de tormenta. Mas o verdadeiro teste viria. Marta ligou dias depois, ele está doente. Cancro. Pouco tempo. Deixa a Sofia despedir-se. O mundo inclinou-se de novo. Vingança completa. Ou misericórdia. O outono-beirão estendia-se como um tapete de folhas ocre e vermelhas pelas encostas de Viseu, o ar crocante com o cheiro de uvas colhidas nas vindimas tardias, e o sol poente tingindo os vinhedos de tons de vinho maduro, como se a terra portuguesa chorasse em segredo pela efemeridade das estações. Sofia, agora com os cabelos mais longos e o andar confiante de quem explora o mundo um passo de cada vez, perguntava incessantemente sobre o papá desde a visita. Ele vem para casa no Natal, tia. Com o menino Jesus. Eu respondia com meias verdades, o coração dividido entre proteger o seu inocente e preparar para o inevitável, a notícia do cancro de João, estágio 4, fígado e pulmões, 6 meses no máximo, viera como um soco no estômago, confirmada pelo médico da prisão via advogado. Miguel e eu debatemos noites inteiras, sentados na varanda com chá de ervas colhidas no Gerês, o Douro lá embaixo um fio de prata ao luar. É o fim dele, catá. A Sofia merece clusur, dizia ele, os olhos cansados atrás dos óculos. Eu contra-argumentava, clusur. Ele roubou-lhe a mãe. Agora, mais dor. Mas no fundo, sabia, o ódio meu fora uma âncora, e soltá-la significava navegar para águas desconhecidas, perdão, talvez, ou pelo menos indiferença. Marta, a amante, tornara-se uma ponte relutante, ligações semanais, voz rouca pelo fumo de cigarros que eu imaginava ela fumando em varandas de Coimbra, vendo o Mondego correr indiferente. Ele quer ver a miúda. Sozinho, se possível. Fala dela como se fosse a salvação. Eu acedia, visitas supervisionadas virando rotina mensal, Sofia voltando com desenhos para ele, barcos no Douro, famílias com 3 figuras, o papá com asas como anjos, não demónios. O Natal chegou nevado, raro milagre no Porto, flocos dançando nas luzes da rua de Santa Catarina como fadas de um conto de fadas esquecido. Celebramos na casa da Ana em Gaia, árvore enfeitada com bolas de vidro soprado de mursa, presépio com figurinhas de cortiça alentejana. Sofia abriu prendas, um vestido de renda de Vila do Conde, livros de aventuras no mar, mas o olhar dela vagueava para a porta. O papá não vem. Não este ano, Flor. Mas envia-te amor. Mentira piedosa, ele enviara um colar de conchas do Algarve, via correio da prisão, com bilhete, para a minha sereia. Papá ama-te sempre. O ano novo trouxe resoluções frágeis. Eu inscrevi-me num curso de escrita terapêutica na universidade, palavras fluindo como o teste para exorcizar fantasmas. Escrevi sobre Ana, as risadas nas feiras de Estremoz, os serões a cozer vestidos sob a luz de uma lâmpada fraca, e sobre o ódio, era uma videira selvagem, enredando tudo até sufocar. Sofia lia os rascunhos, orgulhosa, é escritora como a mamãe queria. A primavera de 2026 desabrochou cedo, amendoeiras em flor pontilhando o horizonte como nuvens cor-de-rosa, e o diagnóstico piorou, meses, não semanas. A última visita marcou-se para abril, em Santa Combadão, os sobreiros ao redor da prisão como sentinelas silenciosas. Levei Sofia sozinha, o carro cheio de sanos de pernil e sumo de maçã da beira. Ela cantava fada infantil pelo caminho, voz afinada como a de Amália em miniatura, Grândola, vilão, o mar e o vento. João esperava na sala, cadeira de rodas agora, pele amarelada como pergaminho antigo, olhos fundos mas brilhantes ao vê-la. Minha Sofia. Estendeu braços fracos, e ela correu, abraçando-o com cuidado, como se ele fosse porcelana de vista alegre. Falavam baixinho, ele de memórias boas, piqueniques em Óbidos, castelos de areia em quarteira, ela de escola, amigos, a tia que faz bolos voadores. Eu observava de longe, o guarda ao lado, e pela primeira vez, vi o homem, não o monstro, remorso nos vincos do rosto, amor genuíno na voz trêmula. Quando ela disse, sinto falta de ti, papá, ele chorou, mão na dela. Eu sei, meu anjo. Fui mau. Mas a tua tia. Ela salvou-nos a todos. Diz-lhe obrigado. Sofia acenou, correndo para mim depois. Ele disse para te agradecer, mamãe tia. Por me salvares. As palavras dela foram o golpe final ao meu muro. Abracei-a,
Lágrimas quentes caindo no cabelo dela, o cheiro de criança misturando-se ao desinfetante da sala. João morreu em maio, numa manhã chuvosa que lavava as ruas de Viseu como lágrimas coletivas. O funeral foi pequeno, família dele, poucos amigos, eu não fui, mas enviei flores, rosas brancas do Porto, símbolo de paz forçada. A herança veio, a casa em Gaia, convertida em fundo para Sofia, suficiente para estudos, viagens, sonhos. O testamento pedia, que ela perdoe, se puder. Sofia chorou uma noite inteira, o urso de peluche encharcado, mas ao amanhecer, desenhou, uma família, eu, Miguel, ela, com o papai e a mamã no céu, mãos unidas, sorrindo. Eles velam por nós agora. Eu. O ódio evaporara, deixando um vazio fértil, como terra arada após incêndio. Comecei um livro, esta história, em essência, palavras fluindo para editoras lisboetas, rejeições virando aceitações. Miguel propôs casamento formal, para selar isto, amor, e casámos em junho, numa capela em Caminha, minho salgado no ar, Sofia de florista com cesto de mal-me-queres. O verão trouxe cura, viagens ao Algarve, Sofia a nadar nas ondas que a mãe amara, construindo castelos mais altos, rindo sem sombras. Uma noite, à beira-mar em Albufeira, fogueira crepitando, ela perguntou, tu vingaste a mamã, tia? Hesitei, estrelas piscando acima. Sim, flor. Mas a melhor vingança é viveres feliz. Ela sorriu, concha na mão. Então eu vivo por nós todas. E assim, no coração de Portugal, terra de mares furiosos e saudades doces, de fados que choram e risos que curam, encontrei paz. Não perfeita, mas real, uma família tecida de fios partidos, forte como a rede de uma pescadora alentejana. O passado. Um eco distante, como o sino da sé ao vento. O futuro. Ondas calmas, esperando. Eu matei o meu cunhado com as minhas próprias mãos. Não literalmente, mas no espírito, sim, e renasci das cinzas. Para ela,